Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Um evangelho maravilhoso, muito forte, muito denso, mas igualmente belo. Mateus 8, versículos do 28 ao 34. Começando então. Eu vou pegar do grego, que a gente acaba tendo algumas referências a mais. E tendo chegado ele do outro lado da região dos Gadarenos, chegado à região dos Gadarenos. Então Jesus está continuando a sua missão, que eu achei aqui uma definição muito boa. Ele está exibindo a sua autoridade, continuando a cena do exorcismo. Então ele já estava exorcizando o mar, as ondas e o vento. Ele agora vai exorcizar os seres humanos. Primeiro ele vai curar a criação e depois vai curar o ser humano para colocar o ser humano na criação curada. E a cena, ela é muito vívida. Nós temos endemoniados, dois, tumbas, porcos, o mar que devora os porcos. Tudo isso, meus irmãos, é uma sátira, é uma imagem do que eles viam com o Império Romano. O Império Romano, ele caiu pelo menos 3 vezes. Nós temos a primeira queda de Roma, que é a queda do Império do Ocidente, não é? Todo aquele império ali, aquela turma dos Césares, ali foi a primeira queda. Temos a segunda queda, que é a queda do Império Romano do Oriente, que aí já vamos aí já para período da Idade Média, não é? 1400 aí, quando cai, né, o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla. E nós temos a outra queda do Império Romano, que é a que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, que é o final de todo o Ocidente que está estabelecido na cultura romana. O que nós vemos hoje acontecer na nossa história humana é exatamente esse confronto entre o modo de pensar ocidental, romano, e o modo de pensar, né, que está despontando aí no mundo, que é esotérico, é cheio de misticismo, é ocultista, é naturalista, enfim. E aqui uma coisa muito, muito importante que eu quero dizer a vocês: a igreja não é dependente do Império Romano. Muitas pessoas acham que a queda do Império Romano, que a qual me refiro agora, seria o fim da igreja. Não. A igreja, ela se adapta a qualquer cultura, porque a igreja ela funciona como um remédio que vai tornando a cultura sadia. Então a igreja é uma igreja apostólica romana porque a sua sede está em Roma, mas não porque ela tenha cultura romana. Tanto que os prédios que vocês veem em Roma, nenhum deles é do começo da igreja, né? Os prédios do começo da igreja são gregos, são orientais, são de Jerusalém, e os primeiros prédios ocidentais, né, as primeiras construções não existem mais. Então a igreja ela tem esse poder, não é? Mas vamos tratar disso quando for oportuno. Então Jesus aqui está enfrentando, na verdade, o Império Romano. E Jesus está dizendo que esse império é feito de demônios, é feito de porcos e é feito do mar. Isso aqui é importante. Vamos então começar. Jesus chegou à região de Gadara. O que é Gadara, né? Gadara é a região que atualmente as suas ruínas estão ali na região do Mar da Galileia, no Vale do Jordão. E hoje o lugar onde estão essas ruínas de Gadara se chama Quaís, não é? Nós temos duas regiões que são ligadas a demônios no Evangelho: Gerash e Gadara. O endemoniado Gerazeno, né? E os endemoniados de Gadara, que são dois. Então Jesus chega até esse lugar em Gadara. E quando chega um imperador, quando chega um rei, geralmente os nobres daquele lugar, eles fazem um cortejo, eles fazem a recepção. Até hoje é assim.
Quando chega um presidente em um outro país, ele é recebido, não é? Senão seria uma crise diplomática. Jesus chega nessa região de Gadara e quem vai recebê-lo é o demônio, que está em duas pessoas. Então vieram ao encontro dele, de Jesus, dois endemoniados. Queria falar um pouquinho mais sobre Gadara para você entender. Gadara é uma região da Decápole, a Decápole que ficava ali nessa região do Mar da Galileia, né? A Decápole marítima, porque tinha outra Decápole que era mais na região montanhosa. Isso é muito importante, meus irmãos, porque as Decápolis eram territórios ofertados aos oficiais veteranos. Roma, ela se baseou, sua expansão toda se baseou na política das guerras, né? Por isso que é um império. E esses seus soldados, generais e oficiais eram todos atraídos ou por política ou atraídos, não é? Lutavam pelos espólios de guerra, pelos saques que faziam nas cidades. E esses soldados, quando ficavam velhos, eles queriam um lugar para descansar. Então foram criadas essas decápolis para colocar os veteranos ali. Então vejam que não é uma coisa qualquer, não. É um lugar onde a cultura romana está enraizada, a cultura greco-romana desses soldados mercenários. E como eles eram soldados, né, ex-soldados, ou então ligados aos soldados, era muita gente, eram famílias e mais famílias, os gregos e os romanos, eles tinham três atribuições para a cultura de porcos. Os soldados romanos criavam porcos para o alimento, os soldados romanos criavam porcos para derramar o sangue deles sobre as tumbas, alegando que isso daria vida para os mortos, e eles também faziam rituais com banho de sangue de porco e também com a carne do porco, os bacanais e as saturnalhas, que era a política do pão e do circo que até hoje vigora. O porco também era o símbolo da legião fretensis, que foi a legião que se acampou na Síria e que combateu na guerra contra Jerusalém. Qual foi a legião romana que destruiu Jerusalém? A legião fretense. E a legião fretense tinha como símbolo um porco. Olhem as coisas aqui fazendo sentido. Jesus Cristo então vai para esse lugar, em Gadara, que era onde está tudo isso aqui, uma cultura paganizada, sem religião, né, religião pagã, e um povo que vivia ligado aos romanos, apesar de estarem todos no território de Israel. Chegando a Gadara, vieram ao seu encontro dois endemoniados. Por qual razão são dois endemoniados? Esses dois endemoniados representam Adão e Eva, representam Caim e Abel, eles representam os seres humanos. Nós que fomos criados nessa duplicidade da matéria, da criação. Então vieram dois, ou seja, todos eles ali, de algum modo, estavam ligados a esses demônios. Todos os gadarenos, né? Esses dois representam todos os outros. E essa é a comitiva que vai receber Jesus, uma comitiva de demônios. Eles chegavam dos túmulos. Aqui eu já expliquei um pouquinho, né? Ninguém podia ficar junto de túmulo, especialmente se fosse judeu, porque os túmulos representam a impureza, o mundo dos mortos. Mas os romanos tinham esse culto de derramar sangue de porco nos túmulos. E também, meus irmãos, os túmulos, eles representam a mansão dos mortos. Onde o demônio quer jogar o homem? Na mansão dos mortos. Então, esses endemoniados gadarenos, eles estão escravos do demônio, estão no mundo dos mortos. Só que já são duas coisas: a cultura e o corpo. O corpo deles é dominado pelo demônio e a cultura deles é uma cultura de morte, uma cultura morta. Isso aqui mostra a decrepitude do Império Romano. Então, o Império Romano vai agonizar até o século V, mas já está aqui o seu declínio, não é? Já está dito que é um império
putrefato, o império decrépito naquela época já, no século I. Eles, além de saírem dos túmulos, eles eram muito violentos. Eu fui pesquisar essa palavra que aparece aqui, ó, violentos, que é a palavra kalepoi. Kalepoi significa que eles eram como bestas, eles eram como animais. Então vejam o que é que nosso Senhor está falando. Uma cultura de morte, cemitério. Um povo sem liberdade, o demônio operava a vida deles, e que viviam como animais. Então, tudo isso aqui é a desfiguração, tudo isso aqui é o que o mal faz em uma pessoa. Quando nós lutamos contra o pecado, meus irmãos, não é uma questão de moral. Eu já ouvi até pessoas que querem ser intelectuais por aí, dizendo que nós católicos somos presos à moral católica. Não é uma questão de moral, é uma questão ontológica. O ser humano é bom ou é mau? O ser humano é feito para o bem ou para o mal? Porque para essa turma do socioconstrutivismo, tudo isso é uma construção. O mal é uma construção, o bem é uma construção. E não é verdade, o bem e o mal são intrínsecos. O bem e o mal são arquetípicos. O bem e o mal são deontológicos, estão no homem. Ser bom ou escolher ser mal. O homem não é ontologicamente mau, mas ele pode ser mau. Então aqui, meus irmãos, diz que esses homens, eles estão escravos do demônio, esses homens estão no mundo dos mortos e esses homens estão em uma cultura que os tornou bestas, os tornou animais. Eles eram kalepoi, extremamente kalepoi, vou aqui anotar para não esquecer. Eles eram extremamente bestializados, extremamente calepoi. Eles eram lian calepoi, a ponto de não poder ninguém passar pelo caminho deles. Qual é a segunda vocação do homem? A primeira vocação do homem é relação com Deus. A segunda vocação do homem é relação com os outros. Eles estavam impedidos de ter um relacionamento com Deus e de terem um relacionamento com os outros. Então vejam aqui a prisão que eles viviam, 4 prisões. Ninguém passava no caminho deles, são as 4 coisas. E eis que gritaram, dizendo: O que a nós e a ti, filho de Deus? Essa palavra, meus irmãos, não existe uma tradução correta. Essa aqui é a melhor, não é? O que significa esse o que é entre nós e a ti? É uma palavra aramaica que é a expressão mali velat. Essa expressão é dita sempre que é necessário justificar o interesse, a autoridade, o nível de relacionamento. Eu vou aqui ler essa explicação que é boa. Ao contrário das aproximações respeitosas, este encontro é espalhafatoso. Os demônios gritam e hostilizam, porque é um adversário diante do outro. Os endemoniados disparam 2 perguntas rápidas. Duas perguntas. Que negócio temos entre nós? O que queres de nós, filho de Deus? Essa pergunta significa qual é o nosso relacionamento. Ela tem 2 interpretações. Primeiro, é o demônio dizendo o que há entre mim e ti. E a melhor tradução que eu posso dizer é essa: vamos fazer um acordo. É o demônio dizendo: não nos expulse, vamos fazer um acordo. E essa explicação vai voltar lá no versículo 31, quando eles dizem: se nos expulsas, mande-nos pelo menos para onde nós viemos, para o mar. Né? Que eles vieram de barco, né? Os romanos vieram de barco. Que queres de nós, filho de Deus? Eles não chamam Jesus de Senhor, não chamam Jesus de Rabi. Isso aqui mostra a hostilidade. É um adversário reconhecendo o outro. Aí diz o texto: o que há entre nós enfatiza a diferença e a sua menor autoridade como questionadores. Se eles estão perguntando, é porque eles foram afrontados. Quem fala um pouquinho sobre isso também é Maquiavel, né, sobre adversários, mas fica para outro dia. Eles reconhecem que são inferiores diante de Jesus. Jesus não diz nada. Jesus não fala coisa alguma, mas eles reconhecem que são inferiores. Por isso que eles questionam. Eles se dirigem a Jesus não como ao imperador, mas como filho de Deus, e reconhecem como um agente enviado por Deus. A segunda pergunta é: vieste para nos atormentar antes do tempo? Revela a consciência do papel de Jesus como juiz.
o juiz escatológico, o juiz que vai vir no fim dos tempos. Algumas tradições apocalípticas judaicas consideravam os demônios em atividade até o julgamento. E também um dos judeus que eu leio diz a mesma coisa. Ele diz o seguinte, ó: primeiro, antes do tempo, no final da história, os demônios seriam punidos, serão, né? Os demônios serão punidos eternamente, lançados no lago de fogo. E porcos, porque os gadarenos nunca foram judeus e não tinham problemas em criar porcos. Já os judeus têm muito problema em criar porco, porque os porcos estão ligados às ordens de Tito Vespasiano, Antíoco Epífanes, Epicteto fala também sobre isso, Fílon. O próprio Tito colocou uma cabeça de porco no altar. Antíoco Epífanes, no livro dos Macabeus, faz aquela perseguição, enfim. Ou seja, os demônios reconhecem que ele é o juiz, mas perguntam: não é ainda o tempo? Isso aqui é importante. É Jesus dizendo: o tempo chegou porque eu cheguei. E onde eu chego, outro império não chega. O tempo do julgamento alvorece no mistério de Jesus, embora não plenamente. Por isso que ele veio atormentar, mortificar, atrapalhar a obra de Satanás e dos seus asseclas. Continua o texto, né? O que há entre mim e ti? Viestes aqui antes do tempo, do Cairu, para atormentar a nós? Jesus não responde, porque ninguém dialoga com quem quer o mal. Quem quer o seu mal, você não deve dialogar. Não fale seus planos para quem quer o seu mal. Não fale seus planos para quem detesta você. Não fale seus planos para quem, de maneira totalmente revelada, se mostrou seu inimigo. Jesus não diz nada para o demônio, porque conversar com alguém é entrar no mundo da pessoa. E Jesus não quer que o demônio entre no mundo dele, como Eva permitiu, como Caim permitiu, como tantos outros personagens, como o filho de Noé permitiu. Não deixe o mal entrar, não converse, não dialogue com o mal. Então Jesus não responde. Diz o texto agora fazendo uma interpolação, né? Ele diz, de longe deles uma manada de porcos. Segundo cenário, primeiro é todo exorcismo, agora é porco. Gente, para criar porco, e aqui diz que era uma grande manada, já é de muito tempo. E esses porcos representavam exatamente essa sujeira, a podridão, representavam essa degradação do Império Romano, né? Por quê, padre? Os porquinhos, é tão gostosinha a carne deles, né? O porco, meus irmãos, está associado aos 30 dias de Saturnália, que eram essas festas pagãs onde era dada de graça carne de porco e era dado de graça vinho, para que as pessoas não se rebelassem. Olha que coisa muito semelhante ao tempo de hoje, né? Você vai ser chicoteado, você vai ser escravizado, mas eu vou te dar vinho e vou te dar carne de porco. E isso aquietava eles, né? Inclusive, essa carne ficava exposta ali, vários dias comendo, era a prostituição sagrada, a embriaguez e a carne de porco. Então, eles tinham muitos porcos ali, porque a região inteira está associada a esse paganismo. E os demônios disseram: se nos expulsas a nós, envia a nós para a manada de porcos. O que significa isso? Os endemoniados tentam um acordo. Eles concedem o poder de Jesus sobre eles, e pedem um novo lar. E eu interpretei da seguinte maneira: o mal sempre procura outro mal. O mal sempre vem de mãos dadas com outro mal. Por isso que você não pode deixar a porta aberta para o mal, porque o mal sempre vem de bando. Manda-nos para os porcos. É o exorcismo que Jesus faz. Jesus só diz uma palavra: ide. Somente isso. E os porcos, todos endemoniados, se precipitaram. Vou continuar o restante da explicação na Igreja da Glória. Hoje celebro 18h30, Igreja da Glória. Agora é sua vez. Curta, comente, compartilhe. Até lá. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Amém.